De fato, muitas famílias tiveram problemas seríssimos, né? Outros se apaixonaram mais. Onde estão os que se apaixonaram mais? Aí, gostei de ver, Fábio, gostei de ver. É isso aí. É o seguinte, para a gente, nós somos contra a cultura que existe aí fora, né? Nós temos a cultura bíblica que nos admoesta, que fala com a gente, que sempre tem palavras novas para nos trazer novo ânimo na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar e relacional, né? Principalmente. Saindo para fora, quem trabalha... Saindo para fora é redundante, né? Indo para fora, quem trabalha também tem o mesmo contato com pessoas e o relacionamento chega a ser um relacionamento dócil. Nisso vos conhecerão que sois meus discípulos. Há amor em quem tem Jesus. Você tem Jesus? Compartilhando dessa palavra, eu vi uma passagem de Neemias, conversando com a minha esposa. A gente tinha preparado um tempo para falar com os irmãos sobre a Sunamita e Salomão, mas depois eu vi que era uma reunião de clamor e falei com a Inês: Inezinha, o que nós podemos estar falando ali? Falei: Inezinha, você vai sentar aqui. Falei: Luiz, lembra de Neemias? Aí eu entrei no livro de Neemias, e você vai falar assim: Luiz, o que tem a ver Neemias com clamor, né? Mas é isso que a gente vai ver. Neemias 1, de 1 a 7. Eu vou ler alguns textos de Neemias. Eles vão pontear alguma coisa dentro da história de Neemias, tá ok? O que aconteceu para este homem neste livro? Então eu vou pontear alguns versículos aqui. Lendo este aqui: estas são as memórias de Neemias. Começa assim o primeiro capítulo. Eu vou aceitar a água, irmão. Muito obrigado. Eu perdi muita água aqui em cima, ó. Minha carequinha perde muita água. Gelada, hein? Que bênção, hein? Então essas são as memórias de Neemias. Talvez na sua Bíblia tenha uma versão diferente, tá? Mas a história é a mesma. Filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Contando um pouquinho, para no texto, ele era o copeiro do rei, né? Então ele ficava dentro do palácio. Ele estava na fortaleza de Suzã, que era o palácio do rei Artaxerxes. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém, e sobre a situação de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram da província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isto, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei a Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedece os teus mandamentos, ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia pelo teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado contra o Senhor. Temos pecado terrivelmente contra o Senhor. Não temos obedecido os seus mandamentos, seus decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Então ele dizia que mesmo lá no cativeiro, eles tinham os estatutos de Deus, e que eles estavam em pecado mesmo lá no cativeiro. Depois Neemias 2:8, um pedacinho: o rei atendeu aos pedidos de Neemias, pois a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Amém? Falo para a mesma coisa para os irmãos: a bondosa mão de Deus está sobre nós. Neemias 4:13 e 14. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos,
inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembre-se-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amém? Esse texto bíblico nos relata sobre o Neemias, que foi nascido em cativeiro. Ele nasceu naquele lugar, ele já era cativo, né? Lá na Pérsia, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele recebeu o relatório de seu irmão de como estava a situação naquele lugar, lá em Jerusalém. E o irmão dele falou: olha, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, as famílias estão todas desorganizadas e muito tristes, elas choram demais, e há grande aflição e principalmente vergonha. E Neemias se enche de tristeza neste momento, quando ele ouve esse relato. Pensei imediatamente, fazendo um paralelo sobre a situação de Jerusalém que ela passava, e também a situação da família atual. Nós podemos nos colocar dentro de famílias que existem na sociedade. Eu tenho quase certeza que a família que Deus constituiu e quis, tem certeza para nós, é essa que tem na igreja. Amém? Existe uma outra família que está sendo dissolvida por aí, mas eu imagino que na igreja, entre nós os irmãos, existe uma família fidedigna. Então, essa passagem de Jerusalém nos fala que os muros estavam derribados. E eu fiquei pensando sobre quantos muros estão derribados nas famílias. Pensei também em quantas portas estão derrubadas, quantas coisas têm entrado dentro dos nossos lares, inclusive de lares cristãos. E quantas famílias cristãs estão envergonhadas. Porque às vezes a gente pensa que é só família lá de fora. Não, famílias cristãs que estão envergonhadas pelo que tem acontecido. Estão em dor, triste, em aflição, tem doença na família também, tem desemprego na família cristã também. Falta comunicação em muitos lares, os filhos não conversam com os pais, não há liderança naquele lar, há luta de poder dentro das casas, e isso tem acontecido também em lares cristãos. Concorda comigo? E eu correlacionei com aquela situação de Jerusalém, que é uma cidade, e nós colocamos aqui que as famílias estavam na cidade e elas sofriam envergonhadas por terem seus muros e portas queimadas. Será que as famílias cristãs têm se sentido também da mesma maneira? E eu comecei a pensar sobre essa situação, de o quanto Satanás distorce os padrões e os conceitos da nossa palavra, da palavra bíblica que o Senhor nos deu. E a palavra ela vai sendo distorcida, e há um conformismo, um secularismo entrando na igreja, há uma comodidade naquilo que vem sendo imposto goela abaixo da igreja. E eu vejo a passagem de Paulo falando: não vos conformeis com esse século, com esse tempo aí que está aí, mas transformai-vos. Olha para cima, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a igreja tem passado por um momento muito difícil. Os muros estão de fato sendo derrubados em nosso meio, as portas estão sendo queimadas nas famílias, as dores têm chegado aos nossos lares, muitas doenças que poderiam estar longe da gente têm chegado aos nossos lares. Os líderes dos lares não têm clamado por suas famílias, os pais, as mães, os filhos, as filhas não têm lutado pelos seus. E eu vi aqui o quanto aquelas famílias ali naquele lugar lutaram para reerguer os muros, para colocar as portas no lugar. E hoje nós estamos numa noite de clamor pela família. Nós temos que tomar consciência desses passos. Eu vi aqui que Satanás distorceu a palavra. A instituição familiar cristã tem tomado o rumo que às vezes ele quer. Nós estamos vendo isso em lares que faltam paz e alegria, fica todo mundo emburrado. Há indiferença entre aqueles que estão convivendo naquele lugar, ninguém se importa com ninguém, falta diálogos, ninguém se fala. O perdão já é uma coisa que não se comenta mais. Chegar e pedir perdão: me perdoa, meu irmão, me perdoa porque eu fiz com você, meu pai, me perdoa, minha filha, porque eu fiz com você. Já não há essa reconciliação, esse abraço de reconciliação. Parece que está havendo uma desculpa que não pode abraçar, né?
Então, se não pode abraçar, eu não vou abraçar os meus. Quando eu cheguei ali atrás, um irmão falou: que vontade de te abraçar, vamos nos abraçar. Ele me deu um meio abraço. Minha filha é médica, ela fica brava comigo, né? Me deu um meio abraço, que vontade de nos abraçar. Agora imagine em família, está ali a família do Fábio, né, Fábio? Vocês se abraçam muito, Fábio? Muito, né? Eu também abraço muitos meus. Agora a Ludmila um pouco menos, por causa que ela está no hospital. Mas faltam abraços de reconciliação. Foram erguidos muros de isolamento dentro das nossas próprias casas. Estão todos lá, dentro de casa, mas todos são solitários. A gente pensa às vezes que solitário é só aquela que mora sozinho, aquele que mora sozinho, que não tem ninguém com ele. Mas, às vezes tem uma casa cheia em que todos são solitários, né? Definitivamente isso aí não é a vontade de Deus, né, irmãos? Esta não é a vontade de Deus. Ele quer nossas famílias saradas e reconstituídas, construídas outra vez. Nossa família, Deus instituiu a família, a minha, a sua, estou olhando a família do Fábio, a minha está aqui comigo, como grupos de igrejas domésticas, né? Nós somos igrejas domésticas. Bom seria se todos que estão aqui congregassem com a sua casa como uma igreja e tivessem relacionamento, porque essa é a vontade de Deus, que a sua casa fosse a primeira igreja, aqui a segunda. Pode, pastor? Pode. Ele autorizou que a sua casa seja a primeira igreja. Então Deus constituiu lares para serem igrejas domésticas, onde há conserto, onde há conversa, onde há alegria, onde há perdão, onde há abraços, né? Onde há reconstrução, onde há clamor uns pelos outros, onde eu clamo por minha esposa, onde ela clama por mim, eu clamo pelas minhas filhas, elas clamam por mim. Nós somos uma igreja dentro de casa. Deus quer, no nosso clamor desta noite, reconstituir nossa família, assim como Ele mandou Neemias reconstruir os muros lá de Jerusalém. Coloquei aqui uma questão sobre não lute sozinho. Como nós falamos da solidão, aqui vem me falando não lute sozinho, peça ajuda. Neemias 1:5 nos relata que Neemias, ao receber a notícia que a sua cidade não estava legal, lá em Jerusalém, que ela estava completamente devastada, imediatamente ele chorou de dor, ele jejuou, ele orou a Deus, e depois ele foi pedir ao rei. Alguma coisa tinha que ser feita. Ele deu passos certos? Deu. Chorou de dor, parou, orou, jejuou, e agora? Pediu ajuda. Pedir ajuda, foi isso que ele fez. E o rei, vendo que ele estava triste por causa da sua pátria, né, Jerusalém, Israel, ele cedeu todos os pedidos de Neemias. Aí nós lemos aquela passagem que a gente leu aí: a mão benevolente do Senhor estava sobre Neemias, e o rei atendeu aos seus pedidos. Nada foi negado para Neemias. Não lutemos sozinhos. Não lutemos sozinhos. Se chegou alguma notícia para você, que está havendo algum dano na sua casa, algum tipo de quebra na sua casa, né? A gente tem que fazer aqueles passos: parar, refletir, orar, pedir ajuda ao Senhor, e depois pedir ajuda aos irmãos, aos conselheiros, aqueles íntimos do nosso coração. Sim, temos que fazer isso. E para isso aí, irmãos, é preciso que nós sejamos humildes, não arrogantes, não soberbos, que nós desçamos do pedestal, que nós nos acheguemos ao outro e falamos: olha, eu estou com minha casa, está passando por dor, você é meu chegado do coração, eu quero te chamar para você ter um conselho para o meu coração, para você orar comigo, eu quero uma ajuda sua. Quantos têm vivido tempos ruins porque não pedem ajuda, não pedem socorro? Como que as pessoas vão saber que você precisa de socorro se você está fechado em casa e ninguém sabe sobre você? E é muito comum hoje, nessa pandemia, nós nos fecharmos mais ainda. Ninguém sabe da gente. E se alguém está doente, se alguém está passando um problema sério na sua casa, você fica quietinho.
Eu vou incomodar o outro? Mas o outro é seu irmão. Espera lá, você tem que falar com ele sim. A palavra de Deus fala em 1 João 3,16 ou 24: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E vem mais: e devemos dar a nossa vida também pelos nossos irmãos, nos doar a eles. Para a gente reconstruir o nosso lar também, nós vamos ver que vão existir oposições, e nós não podemos desistir. Eu lendo aqui Neemias 2, 9, 10 a 19, fala que existia um tal de Sambalate, não era sambista não, mas era Sambalate, o Aronita, e Tobias, o oficial amonita. Eles ficaram irritados ao saber que alguém estava interessado em ajudar o outro, em saber que Neemias tinha voltado para reconstruir Jerusalém. Esses homens desprezaram, lutaram e zombaram contra o povo que ia reconstruir. Na sua reconstrução, não desista. Amém? Não desista. Observe nesse segundo texto de Neemias, houve a oposição da reconstrução. Sempre haverá aqueles que vão se opor à reconstrução do seu lar. Hoje é muito comum nós termos lares dilacerados, né, irmãos? Mesmo na igreja, tem sim. Eu tenho visto, eu voltei da pandemia um pouquinho para a minha igreja, e lá eu vi que vários lares se desfizeram. Para minha tristeza, a gente não teve contato com eles, né? E a gente vê que muitos tentam impedir. Quais foram os conselhos que eles tiveram? Quais são os conselhos que os lares aqui estão tendo? Não desista. Tem gente torcendo contra, tem gente torcendo para que tudo dê errado. Não desista. Muitos não acreditam que possa haver reconstrução de lar. E fiquei pensando agora de tarde, muitos nem acreditam na instituição familiar. Família já é uma coisa que não tem mais padrão, não existe mais família, já não é um padrão. E muitos ainda duvidam muito mais e são muito mais céticos quanto aos milagres que acontecem em nosso meio. Porque na verdade, irmãos, o que acontece na minha casa, e pode acontecer na sua, que é um núcleo, numa igreja domiciliar, são milagres e maravilhas. Você crê nisso? Todo dia, minha esposa falou que todo dia espera um milagre lá em casa, e eu também espero, porque eu vivo um milagre a cada dia com Jesus. Sua família também tem que ser assim, irmãos. E aqui a gente vê que muitos não acreditam no milagre, e começam a perguntar: você não vai conseguir, não adianta prosseguir, desiste desse negócio logo, não tem mais jeito, para que você vai orar? Não há mais remédio, para que você vai pedir? O caso é um caso perdido. Quantas vezes a gente escuta isso aqui? Aí eu me reportei no livro de Juízes. Juízes 6 e 7 nos conta a história de Gideão. Gideão, um juiz que liderou o povo de Israel, os filhos de Israel, contra os midianitas, né? Contra o exército midianitas. Nessa liderança de Gideão, havia coragem, disposição e organização. Ele reuniu 32 mil homens para lutar contra 132 mil, 135 ou 132, ou seja, quase 4 ou 5 por 1. Já era muito difícil, né, de ganhar uma guerra dessa, né? Mas Gideão, neste lugar, Deus deu uma peneirada naqueles 32 mil e sobraram 300. E a arma que foi colocada na mão deles não foi espada, não foi revólver, não foi escudo, foi cântaros, tochas de fogo, trombetas. E aqueles homens saíram crendo que Deus iria fazer uma grande coisa. 300 homens selecionados por Deus, 300 homens que confiavam sem reservas em Deus, valentes e corajosos, que saíram à batalha com essas armas que eu falei com os irmãos. E lá a única ordem que Gideão tinha era que eles quebrassem os seus cântaros e gritassem pelo Senhor e por Gideão, né? Pelo Senhor e por Gideão. E assim o Senhor
desbaratou todo aquele exército inimigo, fazendo eles se matarem com suas próprias espadas. E os 300 de Gideão saíram vitoriosos dali, porque eles estavam submissos e tinham as armas de Deus, as armas que Deus queria para eles. E nós também temos em nossas mãos armas que o Senhor coloca em nossas mãos para pelejar contra as investidas do diabo nas nossas famílias. Você crê nisso, que você tem armas de Deus? Buscando aqui uma palavra, eu lembrei do testemunho que eu tenho com a minha esposa. Minha esposa está aqui comigo. Vocês conhecem a Inês? A mulher mais linda daqui, ela. Gostou, né? Isso. A Inês, irmãos, teve um diagnóstico desfavorável. Não se sabia como é que ia fazer. A princípio eu fiz como Neemias. O que eu fiz? Gelei, parei e fiquei parado. Naquele momento pensei, naquele momento eu orei, naquele momento eu refiz minha cabeça e comecei a pensar em várias situações que poderiam solucionar aquele problema. Depois de um tempo em que eu fiz esses passos, eu busquei ajuda. Busquei ajuda de 299 soldados corajosos e valentes. Na verdade, eram 300, não podia contar comigo não. Não estava lá muito bom das pernas não. Depois o Senhor me fez um valente, amém? Ele me fez um valente. E nós começamos a interceder. Muitos nessa igreja aqui também intercedeu. E outros se levantaram, e 300 se levantaram, e as armas eram clamor e oração, o coração compungido, humildade diante de Deus. E o Senhor fez com que esses valentes que vieram orando comigo, quebrassem os seus cântaros e dentro deles saísse muito amor. Fez com que esses valentes que estavam junto comigo, suas tochas de fogo apareceram, porque quebrou o cântaro, e eram tochas de oração. E de suas bocas, daqueles valentes que tinham trombetas, eles profetizavam vida para minha esposa. E minha esposa está aqui. Minha esposa está aqui. Daí, irmãos, nós temos que pelejar, nós temos que buscar Gideões junto com a gente. Tem Gideão aí? Tem soldado valente? Olha quem que você pode procurar, pode olhar. Olha aí, quem que você pode procurar? Olha, nós precisamos de gente que compre batalhas. Gente, nós temos ciência nos nossos grupos de igreja de situações impossíveis de vitória, impossíveis de reconciliamento. E dobramos e ficamos de braço cruzado. Somos um exército poderosíssimo nas mãos do Senhor, e ninguém fala com ninguém. E nós estamos hoje numa noite de clamor. O clamor é uma das etapas da vitória da família. O clamor, sim, porque o Senhor, Ele atende ao coração contrito e abatido. Mas Ele chama os seus, aqueles que estão aqui, para compartilharem de trombetas, falarem profecias uns para os outros, de orar uns pelos outros, de chorar uns pelos outros. Por isso nós somos comunidade cristã, irmãos. Por isso nós nos reunimos neste lugar. Eu vi aqui que Neemias fez um levantamento das ruínas. Interessante que aqui nos fala, em Neemias 2:11, que ele saiu de madrugada, depois de 3 dias que ele chegou, descansou um pouquinho, e ninguém viu ele saindo. Ele chamou alguns soldados com ele, algumas pessoas, e fez um levantamento do que estava errado naquela cidade, detalhado, para depois ele reconstruir. Ele viu as partes quebradas, identificou o que estava quebrado. Quando é que nossas famílias, antes do ponto de estarmos juntos aqui, glória a Deus porque estamos juntos, não vamos sair daqui sem a consciência de que o Senhor nos trouxe aqui para escutar. Quantos têm feito levantamento em suas casas do que tem andado errado? Onde eu errei, onde é que alguém esteve me ferindo, onde é que eu feri o outro ali? O momento, irmãos, é de nos consertarmos como família
e clamarmos para que a vitória se achegue a nós, e para que haja cura neste lugar, para que muitos lugares que agora estão vazios por pessoas que se foram, poderíamos estar aqui com as pessoas aqui se a igreja tivesse clamado mais, se a igreja tivesse compartilhado mais. Túmulos foram abertos, porque às vezes nós oramos pouco uns pelos outros. E estamos aqui hoje para clamar. Semana de oração pela família. Minha família está na mão do Senhor. Eu oro pelos meus, sim. A palavra me falou que Neemias colocou as famílias, filhos, filhas, pais, mães, um lutando pelo outro. E a igreja de Deus é uma família. Nós lutamos uns pelos outros. Chega, irmãos, de vir a essa casa e sentar talvez num lugar qualquer e só conhecer a nuca daquele que estava na sua frente ou de alguém que estava do lado. Às vezes ele está desesperado, precisando de um emprego, de uma palavra profética. E vamos orar, irmãos. Não, ele quer escutar mais. Tem muitos jovens que estão hoje na expectativa de conseguir um primeiro emprego. Depois da pandemia é mais difícil ainda. Poucos chegaram à situação privilegiada que eu tenho hoje de ser um aposentado do Estado, mas um aposentado, professor, né? Eu e minha esposa. Há uma luta muito grande, e nós somos uma comunidade que devemos ajudar uns aos outros. Há de ser feito um levantamento. Aqui viu-se que Neemias fez um levantamento para que fosse consertado aquilo que estava errado. E por último, nós vimos aqui na passagem de Neemias 17, em 2 Neemias 17, 18, 2, 17, 18, que a cidade estava devastada, as portas destruídas, e ele levantou-se naquele lugar, ele convocou o povo para levantar. Neemias falou o seguinte para aquelas pessoas: vinde, vamos construir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. E todos eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Nós já fizemos um levantamento, irmãos, do que podemos consertar na nossa casa, na nossa família, entre minha esposa, minhas filhas, meus genros. Você já fez um levantamento lá? Nós podemos dar passos para que a gente possa evoluir nisso. Aqui a palavra falou no convite de Neemias: agora vamos levantar. Você já tem consciência? Você já sabe o que tem que fazer? Levanta, vai progredir, vai, arregaça as mangas. E aqui vem falando muito mais: vamos construir novamente os muros, vamos fechar as portas. É isso que nós temos que fazer um levantamento, levantar e construir. Isaías 59:1 nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa nos ouvir. O Senhor está aqui para escutar o nosso clamor, a partir desses passos que nós temos pensado junto com Neemias aqui, sobre a reconstrução, porque a mão do Senhor nos é favorável. A mão do Senhor, irmãos, nos é favorável. Te basta isso? A mão do Senhor nos é favorável. E os passos que eu aprendi aqui com Neemias, de levantar, de andar, de fazer um levantamento de ruína, de me fortalecer os meus braços para ir à mão da obra, nada mais é do que aprender de Deus, aprender da sua palavra. Quem sabe jejuar um pouco, orar um pouco. De que vale o jejum? O jejum é um momento seu de crescer em intimidade com Deus. Deus, eu quero escutar a sua voz, eu quero me separar aqui, e eu vou ficar em jejum pela causa primeira de te adorar e de te escutar. Me fala, Senhor, neste tempo que eu estou aqui. Jejuar, orar, compartilhar com irmãos, levantar e construir. Amém, irmãos? Estes são os passos que temos que dar. Nós vamos clamar agora. Vamos clamar.
Mas não se esqueçam que anexo, junto ao clamor, existe ação que nós podemos ter uns com os outros. Amém, irmãos? Desculpa a minha maneira talvez tão direta de falar com os irmãos. Eu fiquei desesperado. Eu entrei na igreja, a igreja cheia, e eu vim andando procurando meus irmãos, e um lá na porta falava comigo: minha esposa morreu disso, meu pai foi assim, eu tive tanto, ficou tantos dias, morreu. E vim, até eu chegar num banco lá. Irmão, vamos orar, esse negócio vai mudar. Deus, Ele é suficiente, Ele é de milagre. Deus é suficiente, Ele é de milagre, Ele muda a situação. Não existe muro que não possa ser reconstruído na vida do cristão. Ali eu achei um Gideão, um soldado valente, e foi só achar o primeiro que de repente apareceram muitos que pensavam como aqueles simples homens que estavam ali naquele lugar. Irmão, nós temos que nos preocupar, porque a igreja está cheia, e às vezes chega um aqui procurando alguém valente de Deus, e só tem homens prostrados de braços cruzados, que não ajudam uns aos outros, que não oram uns pelos outros, e nós vamos clamar e clamamos sozinhos, choramos sozinhos, não conversamos com ninguém, porque ninguém dá ideia para a gente, às vezes nem a nossa própria família. Então, irmãos, nesse dia de clamor pelas nossas famílias, eu vim clamar pela minha família. Eu tive um resultado agora da Inês, agora de tardinha, de que o estômago dela está tudo limpinho, a ressonância veio tudo limpinho, veio um nódulozinho lá no pulmão, mas esse nódulo aí é benigno, ele vai regredir. Eu sou o exército de Deus, eu sou Gideão, eu estou orando por isso, eu creio no milagre. Você crê no milagre? A família está aí, irmãos, e eu já compartilhei já com vocês, vocês estão agora comprometidos comigo, pronto, arrumei algum Gideão, hein? Oh, glória a Deus. Irmãos, temos sim que falar uns com os outros, faça o levantamento, vê o que está ruim, ora a Deus e compartilha com seus irmãos, que Deus possa te abençoar. Não falo mais, vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar juntos, depois eu vou passar a palavra para o pastor, que vai continuar o período de intercessão. Pensa no que eu te falei, pensa sobre esses passos que Neemias deu, pensa, fala: Senhor, eu quero dar passos iguais, eu quero parar, Jesus, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero jejuar ao Senhor, eu quero compartilhar com meus irmãos, Senhor, que eu preciso de socorro, eu quero, Senhor Jesus, neste lugar achar homens e mulheres que lutem junto comigo. Pai, nós te glorificamos nessa noite, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui, para ver esses irmãos tão amados, Jesus, esta igreja que vai morar comigo no céu. Muito obrigado porque o Senhor tem nos tratado nessa noite, a mim, Senhor, e talvez a muitos aqui. Muito obrigado, Deus, que possamos sair daqui, Pai, desta noite com uma nova disposição, uma nova alegria, não mais de braços cruzados, Senhor, mas erguidos pelo Senhor. Cura, Senhor, enfermidades em nosso meio, cura, Jesus, traz emprego, Jesus, a jovens e outros que estão desempregados, Deus, abre as portas, Deus, que nada venha faltar em nossos lares, Pai, e nos ajuda, Jesus, a diagnosticar o que está de errado lá. Faz isso, Deus, para que a minha família não erre em nada no alvo com o Senhor, mas que o Senhor possa confiar em mim, na minha família, a incumbência que o Senhor nos deu, de ser sal nesta terra, de ser luz nesse mundo. Fica conosco, Pai, fica com esta igreja amada, Pai, fortalece a cada um dos meus irmãos. Eu te louvo, eu te mendigo e te agradeço por ter estado aqui e compartilhado, Senhor, com esses meus irmãos a tua palavra.
Assim eu oro e assim eu creio, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar.